Shalom Adonai, seja bem-vindo a este canal. Hoje nós vamos falar sobre um povo que escolheu um rei sobre si, rejeitando o reinado do Senhor sobre eles. Um povo que andava meramente por vista, confiando nas aparências, que se desviaram da justiça e não honraram o Senhor, antes se prostituíram com os ídolos. Um povo que muito queria se assemelhar às nações. E vamos tirar importantes lições para a nossa vida e também este tempo. Em 1 Samuel capítulo 8, versos 1 ao 22, é dito assim: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo, Abia, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno, e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel, a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como o tem todas as nações. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor, e disse o Senhor a Samuel: Preste bastante atenção aqui. Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Conforme a todas as obras que fizeram desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Abrindo um parêntese aqui, note que os filhos de Samuel foram acusados pelo povo de se inclinar à avareza, aceitar suborno e perverter o direito. Porém, o mais importante é dito aqui pelo Senhor. O Senhor disse a Samuel para fazer tudo quanto o povo queria, uma vez que eles estavam rejeitando ao Senhor e não a Samuel e a casa de Samuel. Porque antes desse pedido do povo, eles já andavam em prostituição espiritual, servindo a outros deuses, aos ídolos, desde o dia em que o Senhor os tirou da terra do Egito. Por isso se atente que o povo era um reflexo daqueles que julgavam as causas da nação, e também saíram do meio do povo. Você entendeu? Ainda que nem todos andem pelo caminho da perversidade, como Samuel, por exemplo, estamos falando aqui de um povo. Continuando. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhes pedia um rei, e disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros, e como seus cavaleiros para que corram adiante de seus carros, e os porá por chefes de 1000 e de 50, para que lavrem a sua lavoura, e façam a sua cega, e fabriquem as suas armas de guerra, e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos, e as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos, tomará e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis de servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. E o nosso rei nos julgará e sairá diante de nós e fará as nossas guerras. Olha o que o povo está dizendo. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um à sua cidade. O povo rejeitou a Deus e quis se assemelhar com as nações, mesmo tendo o Senhor cuidado deles, protegendo-os dos povos que queriam acabar com Israel
e cuidando de cada necessidade que eles tinham, suportando suas ingratidões, seus murmúrios e sua rejeição. Um povo rebelde, idólatra e completamente vaidoso. Nós vamos ver em seguida como será o levante de Saul, e você vai entender o que é ser carnal e o que é ser espiritual. Provérbios 16, verso 33 diz que a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda determinação. O que Provérbios está dizendo aqui é que a sorte se lança no colo de alguém, mas a determinação dela acontecer procede do Senhor. Tendo isso em mente, então preste atenção. Nós vamos ver a partir do capítulo 9 de 1 Samuel que o Senhor separará Saul e conduzirá Saul até Samuel. Mas isto não significa que Deus havia escolhido Saul. Deus não se contraria. Ele desejava que o povo cresça em sua palavra e andasse em seu caminho, mas Deus irá dar ao povo exatamente aquele que eles desejavam, aquele que caracterizava um retrato do próprio desejo do povo. Entendendo isso, vamos ao capítulo 9. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram, pois, pela montanha de Efraim e dali passaram a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estavam ali. Também passaram a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Então Saul disse ao seu moço: eis, porém, se lá formos, que levaremos então aquele homem? Porque o pão de nossos alforjes se acabou, presente nenhum temos para levar ao homem de Deus. Que temos? E o moço tornou a responder a Saul e disse: eis que ainda se acha na minha mão um quarto de um siclo de prata, o qual darei ao homem de Deus, para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque o profeta de hoje antigamente se chamava vidente. Então disse Saul ao moço: bem dizes, vem, pois vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Deus. E subindo eles à cidade, acharam umas moças que saíam a tirar água, e disseram-lhes: está aqui o vidente? E elas lhes responderam, e disseram: sim, eis aí o tens diante de ti. Apressa-te, pois, porque hoje veio à cidade, porquanto o povo tem hoje sacrifício no alto. Entrando vós na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer, porque o povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício, e depois comem os convidados. Subi, pois, agora, que hoje o achareis. Subiram, pois, à cidade, e vindo eles no meio da cidade, eis que Samuel lhes saiu ao encontro, para subir ao alto, porque o Senhor revelara isto aos ouvidos de Samuel um dia antes que Saul viesse, dizendo: amanhã, a estas horas, te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por capitão sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo da mão dos filisteus. Porque tenho olhado para o meu povo, porque o seu clamor chegou a mim. Abrindo um parêntese aqui. Note que, apesar da escolha do povo por um rei que não era o Senhor permanecia fiel e amando o seu povo rebelde, ouvindo o clamor deles e a dor que os filisteus causavam. Continuando. E quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe respondeu: eis aqui o homem de quem eu te falei. Este dominará sobre o meu povo. E Saul se chegou a Samuel no meio da porta e disse: mostra-me, peço-te, onde está a casa do vidente. E Samuel respondeu a Saul e disse: eu sou o vidente. Sobe diante de mim ao alto e comei hoje comigo, e pela manhã te despedirei. E tudo quanto está no teu coração tu declararei. E quanto às jumentas que há 3 dias se te perderam, não ocupes o teu coração com elas, porque já se acharam. Agora preste atenção ao que Samuel falará. E para quem é todo o desejo de Israel?
Porventura não é para ti e para toda a casa de teu pai? Note que Samuel não havia ainda ungido Saul, tampouco apresentado ele ao povo. O povo ainda não o conhecia para o desejar por rei. Esta frase de Samuel mostra que Saul era a própria personificação do desejo de Israel. Nós vamos ver por quê. Então respondeu Saul e disse: Porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Porém Samuel tomou a Saul e ao seu moço e os levou à câmara, e deu-lhes lugar acima de todos os convidados, que eram uns 30 homens. Então disse Samuel ao cozinheiro: Dá aqui a porção que te dei, de que te disse, põe-na à parte contigo. Levantou, pois, o cozinheiro a espádua com o que havia nela e pô-la diante de Saul, e disse Samuel: Eis que o que foi reservado está diante de ti. Come, porque se guardou para ti para esta ocasião, dizendo eu, tenho convidado o povo. Assim comeu Saul aquele dia com Samuel. Então desceram do alto para a cidade, e falou com Saul sobre o eirado, e se levantaram de madrugada, e sucedeu que quase ao subir da alva, chamou Samuel a Saul ao eirado, dizendo: Levanta-te, despedir-te-ei. Levantou-se Saul, e saíram ambos para fora, ele e Samuel. E descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: Dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém tu espera agora, e te farei ouvir a palavra de Deus. 1 Samuel 9, versos 1 ao 27. Saul foi um rei escolhido pelo próprio povo pela rejeição ao Senhor. Deus escolheu a Saul? Deus escolheu a Saul conforme o desejo do povo, conforme o que havia no coração deles, que andavam por vista, embora não fosse a vontade do Senhor o que eles desejaram, de ter um rei que não um Senhor sobre si. Então Deus derramou seu espírito em Saul e foi com Saul em todos os momentos, até que este fosse rejeitado por ele, assim como antes disso, ele, Saul, rejeitou ao Senhor e contendeu com o Senhor. Vamos ver como se deu esse chamado de Saul e vocês vão entender algumas coisas importantes aqui, inclusive para os nossos dias. Então tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e beijou-o e disse: Porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Apartando-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que foste buscar. E eis que já o teu pai deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? E quando dali passares mais adiante, chegares ao carvalho de Tabor, ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, um levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão e o outro um odre de vinho. Vamos continuar o texto, mas por enquanto vamos entender o que significam estes 7 itens, estes 7 elementos: 3 cabritos, os 3 bolos de pão e o odre de vinho levado pelos 3 homens que subiram a Betel. Betel significa casa de Deus. Eles estavam indo para a casa de Deus. O homem que levava os pães e o homem que levava o vinho estavam indo ter comunhão com o Senhor, pois o pão simboliza o corpo do Cristo e o vinho o seu sangue. Então o pão e o vinho significam que estamos despojando das coisas materiais para adorar ao Senhor. Já o outro homem estava levando 3 cabritos. Estes 3 cabritos são simbolicamente o engano, a inveja e a idolatria, que é um pecado comparado à imoralidade sexual, ou seja, coisas que são geradas na carne e não no espírito. Nós vamos ver isso na Escritura, mas antes você deve saber que ovelhas e bodes são de uma mesma espécie, os caprinos, porém elas possuem comportamento e características completamente diferentes. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas vemos que em Mateus 25, nos versos 32 e 33, o Senhor diz o seguinte: Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então veja que as ovelhas são os salvos, e os bodes os não salvos. De um lado dessa família, a ovelha é a fêmea, a que gera. O carneiro é o macho, e o cordeiro é o filhote. Do outro lado da família, temos a cabra, a fêmea, o bode, o macho, e o filhote, o gerado, é chamado de cabrito.
E aqui temos os pães e o vinho, que já expliquei, e também esses 3 cabritos que o homem levava. Em Gênesis 27 vemos o primeiro cabrito nas Escrituras. Vemos que Rebeca e Jacó fazem um plano para que Jacó roube a bênção de Esaú. Jacó mata um cabrito, a mãe faz um guisado com a carne dele e depois cobre Jacó com a pele do cabrito. E então Jacó engana o seu pai. Este foi o cabrito do engano. Um pouco mais à frente, em Gênesis 37, vemos que os irmãos de José mataram um cabrito para forjar a morte dele. Esse é o cabrito do ciúme e da inveja. E em Gênesis 38, vemos o terceiro cabrito, o cabrito da imoralidade sexual. Judá foi contratar uma prostituta e acabou ficando com a própria nora. Portanto, o cabrito está ligado aos pecados que geravam os sacrifícios. Você pode ler sobre isso em Levíticos 4, a partir do verso 27. Continuando o texto de 1 Samuel 10, agora a partir do verso 4. E te perguntarão como estás e te darão 2 pães. Estes 2 pães primeiro podemos relacionar a Saul e a Davi. Nós temos que entender que há 3 pessoas principais no contexto dos reis de Israel. A primeira pessoa é o Senhor, que foi rejeitado aqui como rei pela Israel segundo a carne e será também rejeitado como libertador, como servo, quando vier em carne e o povo o rejeitar e o entregar à crucificação. O Senhor será o último e definitivo rei de Israel. A respeito disso, e também os pequeninos rejeitados do mundo que recebem o Cristo, não te lembram os últimos serão os primeiros? E lembra o que o Senhor disse sobre a rejeição do mundo em João 15, versos 18 ao 20? Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vós. O primeiro pão é Saul, o primeiro a reinar sobre Israel, segundo o desejo do próprio povo de ter um rei sobre si que não fosse o Senhor. Saul é o exemplo perfeito daquele que tenta servir ao Senhor por sua própria carne. O segundo pão, portanto, é Davi, o segundo rei de Israel e o primeiro a reinar que foi escolhido segundo o coração de Deus. Contudo, estes 2 pães foram tomados. Esta era a ordem dada a Saul, que tomasse estes 2 pães, porque de fato ambos eram corruptíveis. Mas o reino será tirado de um e dado ao outro, ambos da tribo do rei, tribo de Judá, porque Judá era composta por Judá e Benjamim, sendo Saul da tribo de Benjamim e Davi da tribo de Judá. E conclui, te darão 2 pães que tomarás das suas mãos. Observe o verbo tomar, porque esta palavra não está à toa no texto. Este tomar está relacionado à corrupção. E mais tarde o último pão, pão vivo que desceu do céu, o Cristo, filho de Davi, que reinará eternamente. Este terceiro pão não foi tomado, permaneceu e foi levado a Betel como oferta ao Senhor. E portanto aquele que deveria ser o primeiro rei, se fez o último para alcançar a primazia dentre seus irmãos, comprados com seu próprio sangue, e há de reinar eternamente. Lembre que o povo rejeitou ao Senhor, mas o Senhor diz pelo profeta Ezequiel, vivo eu, diz o Senhor Deus, que com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós, e vos tirarei dentre os povos, e vos congregarei das terras nas quais andais espalhados com mão forte e com braço estendido, e com indignação derramada, e vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco, como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança. Ezequiel 20, versos 33 ao 37. Continuando. Após Saul receber a ordem de tomar os 2 pães, 1 Samuel 10, verso 5 agora. Então chegarás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um grupo de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas, e eles estarão profetizando, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás um outro homem. É importante ressaltar aqui que se tornar um novo homem diz respeito a ter a direção do Espírito de Deus,
mas vale ressaltar que a escolha de obedecer ao Espírito do Senhor cabe a cada um de nós que o recebeu. Continuando. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Agora preste atenção aqui ao que vai ser dito. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. E sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro, e todos aqueles sinais aconteceram naquele mesmo dia. E chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que antes o conheciam viram que ele profetizava com os profetas, então disse o povo, cada um ao seu companheiro: Que é o que sucede ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio, está Saul também entre os profetas? Deixa eu abrir um parêntese aqui, porque eu acredito que, principalmente nesta nação, o povo cristão não entendeu ainda um princípio muito importante e acabam agindo no chamado ou é 8 ou 80. E o princípio é: toda autoridade é constituída por Deus. Toda autoridade é boa? Não, não é. Mas toda autoridade é constituída por Deus. Então você dirá: por que Deus levantaria alguém que não é bom para o povo? Vamos ver o que o apóstolo Paulo ensina sobre isso? Romanos 13, versos 1 ao 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e traz louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Este é o propósito. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Porém, irmãos, ser sujeito às autoridades não significa concordar ou fazer tudo o que é a mando deles, sem discernir se é certo ou errado. Quando algo confronta a palavra de Deus, logicamente não deve ser praticado, ainda que uma autoridade a exija. Sobre isso o apóstolo Pedro afirmou: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Então veja, quando um povo procede mal, seus governantes são reflexo do que o povo vive e busca, porque está escrito: entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela, a autoridade, traz a espada. Em Abacuque 1, versos 5 ao 7 é dito assim: Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Por que Deus suscitou os caldeus contra Judá? Por acaso é Deus injusto? Claro que não, irmãos. Mas o que está escrito? Por que, pois, se queixa um homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Lamentações 3, versos 39 e 40. Sendo assim, é injusto o rei que o povo pediu? Então é injusto o povo. É injusto o governador que o povo elegeu? Então é injusto o governado. Prove cada um os seus caminhos e vejam se andam conforme a vontade do Senhor. Por isso, irmãos, Deus não se agrada da injustiça, mas dá a cada um segundo suas obras, conforme diz o apóstolo Paulo, falando acerca de que tanto gentios quanto judeus são igualmente culpados. Vejamos Romanos 2, versos 1 ao 11. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas.
Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. E um pouco mais à frente, ele dirá assim: pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto, trazendo ira sobre nós? Falo como homem. De maneira nenhuma. De outro modo, como julgará Deus o mundo? Romanos 3, versos 3 ao 6. Por isso entendam, irmãos, que toda injustiça que um homem pode trazer a uma terra, não é ela novidade entre os que foram injustiçados. Porque sendo este povo justo, Deus vingará o seu povo, mas sendo eles maus, do que podem se queixar se fazem aos outros as mesmas coisas do qual se queixam? Deus é justo e cairá sobre o mundo a sua justiça, e por isso os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Mateus 13:43. O nosso dever é permanecer fiéis em meio à corrupção, prosseguindo em conhecer ao Senhor. E se porventura pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Mas como diz isso o apóstolo João? Está escrito assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Muitos param por aqui, mas a conclusão vem a seguir no verso 3. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. 1 João 2, versos 1 ao 3. Então, quem tem conhecido ao Senhor? Aquele que guarda os seus mandamentos. Guardar os mandamentos de Deus é absorvê-lo, é pô-los em prática na sua vida. Você entendeu? Então, continuando o chamado de Saul, 1 Samuel 10, a partir do verso 13 agora. E acabando de profetizar, foi ao alto, e disse-lhe o tio de Saul, a ele e ao seu moço: aonde fostes? E disse ele: a buscar as jumentas, e vendo que não apareciam, fomos a Samuel. Então disse o tio de Saul: declara-me, peço-te, o que vos disse Samuel? E disse Saul ao seu tio: declarou-nos na verdade que as jumentas foram encontradas. Porém o negócio do reino de que Samuel falara não lhe declarou. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor em Mispá, e disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor Deus de Israel: eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam, mas vós tendes rejeitado hoje a vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes falado: põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante o Senhor pelas vossas tribos, segundo os vossos milhares. Então Samuel está dizendo aqui a eles: olha, vocês rejeitaram o Senhor e pedem um rei sobre si, mesmo tendo o Senhor os livrados de todos os inimigos e ainda os livrará, mas mesmo assim o povo não vai se arrepender. Veja como será o proceder do povo. Continuando. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim, e fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: preste atenção. Vedes já quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: viva o rei. 1 Samuel 10, versos 1 ao 24. Você consegue perceber a ironia?
ao qual o povo caiu nela por causa do seu próprio desejo? O povo escolheu Saul por vista. Mais à frente veremos que Deus escolherá Davi pelo seu coração. Samuel estava ironizando. Observe a construção do texto. Porque Samuel disse que em todo o povo não há ninguém semelhante a ele? Porque era mais alto que todos, verso 23, e o povo era carnal, andavam por vista. E antes disso, procurou-se ele e aonde estava? Escondido entre a bagagem, mesmo já tendo sido ungido pelo Senhor. Em contraste com a atitude de Saul, Davi será ungido e muito antes de assumir o reino, o que acontece com Israel? É afrontada pelos filisteus e seu gigante Golias. E o que Davi faz? Se coloca na frente do povo para pelejar por eles. Em 1 Samuel 9, versos 1 e 2 é dito sobre a beleza de Saul. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Este tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Então veja que quando Samuel disse assim, vedes já quem o Senhor escolheu, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele, ele estava ironicamente dizendo a verdade, porque era uma verdade interpretada sob a ótica da estética, pelo qual o povo julgava tudo superficialmente. Era o desejo de um povo que andava por vista. Saul era alto e bonito, parâmetros que para este povo eram suficientes, igual ao que muitas procuram por aí para se relacionar sem provar o coração. Bom, eles rejeitaram o Senhor como rei sobre eles, e receberam um rei que, segundo a vista do povo, era belo e sobressaía. Não foi assim? Em contraposição, veja como Deus, o Rei dos Reis, virá. Isaías 53, versos 2 ao 4. Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Essa é a frase-chave que liga o desejo torcido do povo com a realidade do ungido. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Podemos notar que Saul foi uma figura fiel do povo da velha aliança. Veja o que acontece com ele em correlação ao que acontece com o povo. Em 1 Samuel 15, versos 22 e 23, está dito assim: Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura dos carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como a iniquidade e a idolatria. Porfiar é contender. Saul contendeu com Deus, disputou com ele o que era melhor a se fazer. Continuando, porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Pegou aí que o Senhor não tem prazer em holocaustos e sacrifícios? Vamos agora a Hebreus 10, versos 4 ao 7. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Está falando do Cristo agora, o Rei verdadeiro. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E se Deus não se agradava do sacrifício, qual era a condição da aliança com o Senhor? A condição era dar ouvidos a Deus. Êxodo 19, verso 5 diz assim, agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. E outra vez diz às 7 igrejas, uma a uma, em Apocalipse 2 e 3. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E olha que interessante. Por acaso Deus ordenou ao homem que se fizesse sacrifícios a ele? Aonde está isso? Vejamos Jeremias 7, versos 17 ao 24. Porventura não vês tu o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus, e oferecem libações a outros deuses para me provocarem a ira.
Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não a si mesmos para a confusão de seus rostos? Olha o Senhor fazendo a ligação aqui com o dia da ira do Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nunca falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Mas não ouviram nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado, e andaram para trás e não para diante. Nós veremos que, assim como Ismael perseguiu a Isaque, assim vem sendo desde aqueles dias com os que são da carne e os que são do Espírito. Em Gálatas 4, versos 22 a 31, está dito assim: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa, o que se entende por alegoria, porque estas são as 2 alianças, uma do monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós, porque está escrito: alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Portanto, fora de Cristo, o Rei, não existe herança, nem da terra, nem do que é celestial. E como falávamos de Saul, Deus então escolhe um jovem segundo o seu coração, Davi, e Saul, que andava pela carne, vai começar a perseguir o que andava pelo Espírito. E assim como o Senhor disse a Saul: porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel 15, 26. Diz também o Senhor àqueles que segundo a carne se gloriavam de serem filhos de Abraão, em Mateus 21, verso 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. E um outro detalhe muito importante que não podemos negligenciar é que o fato de haver um homem iníquo aclamado pelo mundo na última semana profética é uma personificação do estado do próprio mundo nos últimos tempos, e como esta medida de iniquidade da humanidade se completará e estará se derramando, trazendo juízo sobre a terra, trazendo perseguição também aos que são do Espírito de Deus, a Igreja. A sina dos mansos é ser alvo dos covardes. E ainda no raciocínio dessa correlação do povo da antiga aliança na carne com o povo da nova aliança no Espírito, então podemos associar que a beleza de Saul era comparável à beleza de um sepulcro caiado, porque não seguia a vontade do Senhor, mas a sua própria, e se justificava toda vez que era confrontado. E mesmo se dizendo arrependido, procurava culpados para sua própria responsabilidade, como está escrito. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, que é competir com Deus, é como iniquidade e idolatria. Portanto, tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel, preste atenção nas palavras de Saul: pequei, portanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras. Até aqui seria ótimo se ele não prosseguisse e dissesse: porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Então, irmãos, saibam que o verdadeiro arrependimento não terceiriza a responsabilidade. Continuando: agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que adore ao Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor.
Já te rejeitou o Senhor para que não sejas rei sobre Israel. 1 Samuel 15, versos 22 ao 26. Ao contrário de Saul, porém, Davi se quebrantava em arrependimento sem transferir responsabilidades, e por isso o Senhor concedia o perdão. Portanto, como eu disse, a beleza exterior de Saul, motivo pelo qual o povo se agradou, se torna comparável à beleza de um sepulcro caiado, como o Senhor disse acerca dos escribas e fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, versos 25 ao 28. Deus então despreza a beleza? Não é essa a questão. A beleza e a formosura de todas as coisas foram criadas por Ele. A questão é nós vivermos, agirmos e julgarmos baseados meramente na estética, na aparência, porque antes de se mostrar exterior, a essência é interior. Deus enviou seu Filho sem beleza exterior, e isto nos mostra que não é debaixo dessa ótica que Ele deseja que nós venhamos a viver, mas o corpo glorificado do Senhor e também o que Ele preparou para cada um de nós, creio que é de uma beleza indizível, como nenhuma encontrada na natureza, porque antes de operar a beleza que é visível, operou a beleza do Espírito em nós, que é invisível. As coisas para Deus são tratadas primeiramente na essência, de dentro para fora. Você consegue perceber isso? Ele diz: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça, João 7, verso 24. E a reta justiça de Deus operando em nós é comparada aos trajes nupciais com que a noiva de Cristo está vestida, como está escrito: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Apocalipse 19, versos 7 e 8. Então, meus irmãos, chegamos por hora ao fim desse estudo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que terei o prazer de conversar contigo. Tenha um dia abençoado e que o Senhor lhe conceda sabedoria e entendimento sob a paz do Espírito. Até o próximo estudo devocional. Shalom Adonai.